O vídeo longo dessa semana é motivado por perguntas feitas pelo Richard Gonçalves. Procure lá no meu vídeo que eu falo muito brevemente qual é o objetivo deste canal. As questões do Richard têm a ver com o presidencialismo de coalizão. O nosso sistema de governo é o presidencialismo e os ministérios, Bolsonaro está fazendo diferente, não sabemos até quando, os ministérios são distribuídos em função da força dos partidos da aliança governista no parlamento. O Richard se questiona, e muitos, imagino no Brasil inteiro, como é possível fazer isso sem corrupção, e se isso é sinônimo ou não de corrupção. A melhor maneira de você começar a entender ou passar a entender o presidencialismo de coalizão, vale aqui um parênteses, tá? A mídia brasileira associou o presidencialismo de coalizão à corrupção. Não necessariamente é assim. E aí agora vamos passar a entender por quê. Imagine que você seja deputado federal, deputado ou deputada federal. Você é eleito, há uma eleição, a pessoa é eleita. Então você recebe votos. Temos que nos colocar do ponto de vista do legislador que recebeu votos. Então ele se sente corretamente, ele é um representante do povo, uma representante do povo. É isso que acontece. E quem representa o povo, quando chega a Brasília, vai querer fazer o quê? Vai querer exercer seu poder parlamentar. E como que um parlamentar exerce seu poder? Existem algumas maneiras. Primeiro, a maneira simbólica, os símbolos na nossa vida é que a gente não percebe. Os símbolos são importantíssimos. Aqui, tem uma biblioteca atrás de mim, isso é um símbolo. Eu lido com saber, leio livros. Eu tenho muito mais livros do que esses que estão aqui atrás. Isso é só uma pequena... Isso é um símbolo. A maneira que eu falo, centrado no vídeo, é um símbolo. Todos nós utilizamos símbolos. Os símbolos são fundamentais a vida inteira, em todos os aspectos da vida. Na política, os símbolos são ainda mais importantes, porque ela lida com o mundo público. Estão na mídia os políticos. Então a primeira coisa importante é que ele vai lançar mão dos símbolos para com o seu eleitorado. E faz parte da simbologia do poder, de quem é governo estar perto do presidente, bater fotos com o presidente, ser recebido com o presidente, da oposição, fazer atos de oposição ao presidente da República. Tá? Então tudo isso faz parte da simbologia da política. Outra coisa que se exerce o poder é por meio da nomeação em cargos. Você foi eleito. Você foi eleita. Então você quer exercer o poder, tem alguém para indicar para entrar no governo. Esse alguém indicado não necessariamente significará que essa pessoa vai pegar o salário e vai dar para você. Não é isto. Você quer com essa pessoa influenciar decisões do governo, obter informações do que está acontecendo no governo. Outra coisa, você precisa de recursos. O voto foi na pessoa, o nosso sistema eleitoral vota na pessoa. Você tem que ter recursos, recursos do orçamento da União. Veja o tamanho do orçamento da União e veja o tamanho do orçamento de estados e municípios. A diferença é monumental, imensa. Ter acesso ao orçamento da União para alguém eleito é fundamental para o exercício de seu poder. Você quer participar de reuniões e ser ouvido. Isso se aplica não só a deputados e senadores do governo, mas também da oposição. Você quer exercer o seu poder na tomada da decisão de regulamentos, de leis. Tudo isso é um direito do deputado federal e dos senadores. Eles foram eleitos para isto. E daí a coalizão. E daí aonde aparece o presidencialismo de coalizão? Na distribuição dos ministérios. Excetuando agora Bolsonaro, ele não está ainda jogando dentro das regras do presidencialismo de coalizão. Não saberemos o que ele fará. Se continuará sem jogar nessas regras ou não. Ele está jogando parcialmente. Ministério da Agricultura, Tereza Cristina, deputada federal.
Uma coisa importante, ninguém questiona o presidencialismo de coalizão quando os ministérios são distribuídos proporcionalmente à força dos estados brasileiros. E acontece isso no Brasil. Se nós pegarmos todas as informações de ministros que vêm de São Paulo, ministros de Minas, são os que mais proporcionalmente ocuparam os ministérios no Brasil. Meia dúzia de estados ocuparam até hoje, na história do Brasil, 80%, 70% dos ministérios. É a meia dúzia dos estados mais ricos e mais populosos da federação. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, são os estados que mais deram ministros até hoje, porque as bancadas de deputado federal desses estados também são maiores. Então acontece a mesma coisa com os partidos. As bancadas dos maiores partidos, que apoiam o governo, não os de oposição, jamais, são mais agraciadas com ministérios. Então existe um ministério para Tereza Cristina, política, do DEM, etc., mas o DEM tem o controle das duas casas, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde também é para um político do DEM. Agora, tem o Ministério do Turismo para um político do PSL. Bolsonaro não está seguindo totalmente a regra do presidencialismo de coalizão. Até agora, veja, eu não falei em corrupção, eu falei na distribuição de ministérios, na distribuição de cargos, na alocação de recursos. Não é necessariamente corrupção, apesar de ter sido associado a isso. Os males do Brasil são os males do presidencialismo de coalizão. Tá bom, então se você não quer o presidencialismo de coalizão, você vai ter que ir para o parlamentarismo de coalizão. Eu sempre digo, se o Brasil fosse parlamentarista, com o atual sistema eleitoral, Eduardo Cunha seria primeiro-ministro por 30 anos, porque ele teria o apoio dos deputados, querido dentre os deputados. Você pode ter o parlamentarismo de dois partidos, até isso está deixando de existir. O Reino Unido era o exemplo clássico disso, e lá está começando a haver mais partidos regionais se tornaram mais fortes, mas enfim, nós teríamos um sistema parecido com o do Reino Unido. Pode ser o presidencialismo sem coalizão, o sistema norte-americano vai ter que mudar o sistema eleitoral. Então nós iremos conviver, e nós sempre convivemos, o Brasil foi pioneiro, um dos pioneiros no presidencialismo de coalizão. Depois do Brasil, outros países passaram a adotar o presidencialismo de coalizão. Ele está se tornando cada vez mais comum no mundo. México, Argentina, Chile, países do leste europeu, inúmeros. São as regiões, a América Latina e o leste da Europa, são as regiões que mais vêm adotando o presidencialismo de coalizão. E não necessariamente se ouve falar em corrupção por causa do sistema. A questão não é o sistema do presidencialismo de coalizão, que é o nosso sistema de governo. Bom, então voltando, os ministérios são assim distribuídos. O que os estudiosos da ciência política no Brasil, colegas meus inclusive, que são especializados na distribuição, na proporcionalidade entre Otávio Amorim Neto, professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eles são especializados o quê? Na análise da distribuição. A distribuição é mais ou menos proporcional. Os partidos, qual seria o ideal? Os partidos que apoiam, os partidos que apoiam o governo, que dão a maioria para o governo, eles têm líderes partidários. Não menospreze. O que é um líder partidário? Escolhido a liderança, tem uma briga interna no partido, uma disputa, e alguém se torna líder. Ou seja, esse alguém é mais aceito do que aquele que foi derrotado, o líder do partido. O líder conversa com todo mundo, é aceito pela maioria do partido, pela maior quantidade de deputados daquele partido. O líder vocaliza ao presidente da República quem o partido gostaria que fosse nomeado ministro. E aí, em troca, o que o partido vai dar? Apoio parlamentar, votar a favor das proposições do governo. E aí ele vai ser nomeado ministro. E aí, no momento que é nomeado ministro, existem dois tipos de recurso orçamentário. O recurso obrigatório, que nenhum ministro consegue mexer. Em geral, folha de pagamento é muito importante. Por exemplo, o Ministério da Previdência, todo ele recurso obrigatório.
ele é responsável por uma fortuna do nosso orçamento, a maior parte do nosso orçamento. Só que o ministro não tem como mudar o direcionamento dos recursos. Já o Ministério da Saúde e da Educação é diferente. Existem órgãos vinculados ao Ministério que mexem recursos. Por exemplo, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FUNASA no Ministério da Saúde. Mexem recursos esses órgãos. Então o FNDE, se você entrar na página da internet do FNDE, você irá ver vários programas de apoio ao livro, programas de reforma das escolas. Pois bem, ali o ministro da Educação nomeia alguém para presidir o FNDE e ali você pode mudar a alocação de recursos e agradar aos deputados, aos municípios que são as bases eleitorais dos deputados. Essa é a democracia. Aí você vai se questionar, bom, mas então os deputados de outros municípios que não têm acesso ao governo não vão conseguir agraciar. Não, vai ser mais difícil. Não é que não consigam. Eles têm como fazer. Tem que ter mais habilidade para negociar. A porta está fechada. Ele vai ter que abrir frestas, ao passo que o deputado governista terá mais facilidade. Por isso a alternância no poder. Então, o recurso orçamentário do FNDE vai ser alocado em função das demandas dos parlamentares. Não precisa ter corrupção em nada disso. Eu vou falar da corrupção. Ela aconteceria em qualquer sistema. Mas o fato é que vai lá, o atual presidente do FNDE é ligado ao deputado Alexandre Baldi, que por sua vez é ligado ao Rodrigo Maia. Então, aí vão chegar as demandas dos deputados, eles vão receber a demanda daqueles deputados, vão falar com o presidente do FNDE, que vai alocar nos programas aqueles recursos que ele pode mexer. E vai fazer obras, atender escolas, enfim, das bases eleitorais daqueles deputados. E se aí não atender, vai haver uma rebelião. Aí os deputados vão dizer, não, eu não vou votar contra o governo, a não ser que vocês atendam. Então o deputado está exercendo o poder dele. E aí, quando chegar aquele recurso no município, nas escolas, o deputado vai com o prefeito inaugurar aquela obra que foi financiada pelo FNDE. Tá? Não tem corrupção nesse processo inteiro. Tem o deputado eleito exercendo o seu poder de mando, ele foi eleito para isso, para ser ouvido em Brasília, para participar de reuniões, para opinar, para influenciar efetivamente decisões. Não é só participar de reunião, falar e ir embora. Ele quer influenciar a decisão naquela reunião. E poder dizer para o eleitor dele que ele influenciou em benefício do eleitor, para que ele seja reeleito. Essa é a dinâmica da democracia. Essa é a dinâmica da política. Onde há corrupção e como ela ocorre? Bom, aí, quando há alocação de recursos, o prefeito licita para fazer aquela obra. A corrupção vai acontecer ali. Ele pode fazer uma licitação superfaturada, a firma que ganha, ela direciona recursos para financiar a campanha daquele deputado, a campanha daquele prefeito, e parte desse recurso, além de ir para a campanha, vai para a corrupção pessoal, quer dizer, o prefeito enriquece, o deputado enriquece, muda o patamar de sua vida, muda de casa, compra imóveis, ali é que a corrupção acontece. Tá? Então, essa é a dinâmica do presidencialismo de coalizão. Ele ficou associado nos últimos anos à corrupção, mas não é porque se trata do presidencialismo de coalizão. Não é porque se trata da troca do voto dos parlamentares no parlamento a favor das proposições do governo e o governo alocando recursos de poder para aquele parlamentar. Tá? Então, a gente tem que separar as duas coisas. Em outros vídeos longos aqui, enfim, agora está estabelecido um relacionamento meu com você, ouvinte desse canal, internauta, vamos tratar de outros assuntos, da corrupção. Aqui, hoje eu falei do, digamos assim, o presidencialismo de coalizão sem preconceitos. Tá? Para que você entenda e você... A melhor maneira de não se desiludir com a política é não se iludir com ela. Só se desilude quem se ilude. Então, esse é um dos objetivos deste canal, é fazer com que você não se iluda com a política, entenda ela como ela é. Muito obrigado, esse foi o vídeo longo da semana.
inscreva-se no canal, registre lá a inscrição, marque as notificações, marque o sininho e eu peço, de coração, chame seus amigos para se inscrever também neste canal. Um forte abraço e boa semana.